Todas as flores que eu ganhei. Psicografia de Sandra Carneiro. Pelo Espírito, Lucius. Romance Espírita. Você gosta de ouvir os audiolivros do canal? Gostaria de apoiá-lo? Então, por favor, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, estes audiolivros possam chegar a mais pessoas. Gratidão. Sinopse. Haverá o perfume das flores em toda parte, mas você precisa saber sentir a fragrância. Muitas vezes, quando tudo parece estar dando errado, na verdade é a intervenção da providência, para nos reconduzir ao nosso caminho certo, traçado por nós mesmos, antes de nosso renascimento. A vida é um eterno movimento sussurrando o amor de Deus por nós. É preciso saber escutar. Áustria, 1720. Sofia tinha tudo o que se poderia desejar. Era nobre, rica, bonita e inteligente. Por imposição do pai, casou-se com um jovem de muitas posses, que se revelou um marido apaixonado. Contudo, ela trazia em si impulsos incontroláveis, que poderia mudar os rumos de sua vida. Nesta história real, que narra 3 vidas de Sofia, ao longo dos séculos, compreendemos que determinadas características da personalidade são traços fortes da alma, estabelecidas ao longo de várias encarnações. Evidencia-se o quanto a revolta dificulta o caminho, enquanto a aceitação possibilita transformar a dor, e a adversidade em alavancas para o progresso e a felicidade. Como os personagens deste romance, muitas vezes estamos prestes a jogar tudo para o alto, desistir, simplesmente porque ainda não percebemos como agem as leis universais, nem como o amor divino nos abraça, em todos os instantes de nossa existência. Com sua consagrada e envolvente narrativa, o Espírito Lucius esclarece o leitor sobre sua própria natureza divina e espiritual. O convite é claro. Experimente viver plenamente sua espiritualidade, e desfrute a riqueza de ser filho de um Deus infinitamente amoroso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Prefácio. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta orientação de Paulo em sua carta aos Romanos encerra grande ensinamento. É um versículo para ser lido, relido e meditado longamente. Não vos conformeis com este mundo. A que mundo Paulo está se referindo? Ao criado por Deus ou ao criado pelos seres humanos, com a capacidade que tem de construir a própria realidade a partir de suas crenças e escolhas? Certamente Paulo se refere à criação humana. Os sistemas de crenças que vigoram no planeta foram criados com base no orgulho e no egoísmo, por aqueles que têm interesse em controlar e dominar a mente humana, verdadeira potência do universo. Jesus veio para nos libertar justamente desse sistema, engendrado por aqueles que, vibrando no mal, aprisionam e escravizam as criaturas, que, por sua vez, em decorrência de suas imperfeições, preservam sintonia com essa realidade. A segunda orientação do apóstolo é: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conhecer, compreender e experimentar. Esse é o caminho da transformação. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará, ensinou Jesus. A busca pela verdade precisa nortear a alma humana, sedenta por encontrar alegria, paz e evolução. A compreensão dos princípios espíritas proporciona grande conscientização do que existe além da matéria, a realidade do espírito. Somente a concordância com a verdade nos libertará. Enquanto quisermos permanecer no torpor da ilusão, vivendo no egoísmo, no orgulho, na vaidade e em todas as mazelas criadas pela negação a Deus, lutaremos sem sucesso por uma felicidade que será nada mais do que uma miragem no árido deserto da atual existência humana. A consequência do crescimento espiritual é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é puro amor e bondade. A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, Deus, como o chamamos, estabeleceu as leis que regem os universos, leis que precisamos compreender para viver em harmonia com tudo que é criação divina.
Quanto tempo ainda padeceremos até compreender que a dor e o sofrimento são decorrência de nossas escolhas, no passado e no presente, nada tendo a ver com os desejos do Criador para a nossa vida? O que estamos esperando para nos livrar da lepra que os modelos do mundo causam em nosso espírito? É tempo de acordar para a vida que aguarda aqueles que desejam vibrar em consonância com Deus. E o primeiro passo, o ponto de partida, é aprender a nos aceitar como somos, nos perdoar e nos amar. Quando nos damos esse presente e paramos de nos punir, então aprendemos igualmente a perdoar os outros. A partir desse momento, nos livramos de um peso gigantesco e inútil, que ocupa nossa alma, mas que sequer nos damos conta de que ali está, impedindo nosso progresso e desenvolvimento. Deus nos ama incondicionalmente, Ele jamais nos pune, condena ou nos impõe sofrimento. Quando nos liberamos da culpa, aceitando as abençoadas lições que a vida nos propõe para o crescimento, nos libertamos dessas amarras em todas as dimensões da vida. Basta uma decisão, uma única atitude. Que o exemplo de superação dos personagens dessa história real possa inspirar os corações, elevando as almas, persuadindo o leitor de que dentro de si há um tesouro pelo qual o Cristo desceu à terra e trabalha incessantemente para fazer brilhar a sua luz. Que o perfume do amor e a força do perdão envolvam todos os recantos de nosso ser. Lucius. Nota da editora. Os nomes dos protagonistas desta história real foram substituídos, para preservar a identidade do grupo, tendo em vista que muitos dos fatos narrados no romance estão ainda em curso no momento atual. Introdução. Sofia estava assentada no carro, observando o rapaz entrar na estação do metrô, desaparecendo misturado ao aglomerado de pessoas. Começou a divagar, com o olhar perdido. Certamente nunca mais o veria. O que estava fazendo com sua vida? Ela mal conhecia o rapaz com quem aceitara se encontrar e eles nada tinham em comum, absolutamente nada. Que impulso era aquele que a fazia agir sem refletir? Com o pensamento distante, tomou um susto ao escutar baterem no vidro. Abriu devagar e fitou o policial de trânsito. Sabe que não pode estacionar aqui? Não. Aqui é proibido. E apontou a placa enorme logo adiante. Estava deixando uma pessoa que ia embarcar. Já vou tirar o carro. Aqui não é lugar de embarque e desembarque. É ali, apontando para a área destinada àquela finalidade. Sofia começou a ficar nervosa. Sua vida estava uma bagunça completa naqueles dias. Tudo dava errado. Tudo. Parecia até que Deus havia resolvido castigá-la de uma só vez por todos seus pecados. Documentos, seus e do automóvel. O policial era impassível. Ela pegou todos os documentos e os entregou nas mãos do policial. Ele olhou os dela, tudo em ordem. Depois olhou os do carro demoradamente. Vou ter de rebocar. Mas por quê? Licenciamento vencido. Vou aplicar as multas e apreender o veículo. Mas, seu guarda, não tem outro jeito. Esse carro nem é meu. Quer dizer, é do meu ex-marido. Sinto muito, mas o carro está irregular e não pode trafegar assim. E o que vai acontecer? Você pode retirar o carro quando pagar as multas e regularizar tudo. Ele vai ficar retido no Detran até que tudo esteja resolvido. Sofia tentou argumentar, sem sucesso. Pegou todas suas coisas e seguiu de metrô e ônibus para casa. Sentada observando as imagens passarem pela janela do ônibus, sentia-se completamente perdida, confusa, frágil, assustada e sem saber o que fazer da vida. Cobrava-se. Sabia que com 26 anos já deveria ter tudo mais organizado, saber que rumo dar à própria vida, mas sentia-se no fundo do poço e sem forças para se reerguer. Um enorme vazio dominava sua alma, seu coração. Tudo o que ela aprendera não havia sido suficiente para lhe assegurar a tão desejada felicidade. E agora? Pensava ela. Onde está o caminho para ser feliz? Pensou no ex-marido e no casamento desfeito. Lembrou-se do carro, que era do casal, e sentiu um aperto no peito. O ex ficaria uma fera. Sentiu ódio por ele ter pedido a separação. Miserável.
Depois pensou no amante e ameaçou culpá-lo por seus atuais problemas, mas ela sabia que não era culpa de Mário. Se bem que ele havia insistido em sair com ela. Mas tinha de ser honesta. A culpa não era dele. Ela era a culpa de tudo era dela. Caminhava a passos lentos para casa, sem motivação, sem vontade para nada. Consertar seus erros lhe parecia uma realização impossível, como subir o Monte Everest. Entrou em casa, jogou a chave sobre a mesa e desabou no sofá, chorando sem parar. O telefone tocou. Oi, Mário. Como está? Tudo bem. E você? O amante começou a falar de suas frustrações, dos problemas com a esposa, e no final da conversa perguntou: se você quiser, podemos ficar juntos. Deixo tudo e fico com você. Por um segundo, Sofia pensou que aquela poderia ser a solução para todos seus problemas. Mas então se lembrou de ter visto recentemente o amante no carro com toda a família. A esposa e os 2 filhos. Não seria justo separá-los. Já havia destruído seu casamento, como poderia fazer o mesmo com o dele? Então, com uma força vinda de onde ela não sabia, respondeu: acho melhor você pensar melhor, Mário. Se acalmar, refletir. Tudo isso vai passar, e no futuro você ficará feliz por ter mantido seu casamento. Você é engraçada, Sofia. Passando por tudo isso, ainda acredita no casamento. Pois é. Pior é que eu acredito mesmo. Os 2 seguiram na conversa por mais algum tempo, depois ela desligou e foi até a cozinha, onde a mãe preparava o almoço. Havia sido obrigada a voltar a viver com os pais depois da separação, o que vinha sendo uma experiência ainda mais perturbadora. Os pais se desdobravam para apoiá-la, mas voltar a morar com a família, depois de ter tido a própria vida, era constrangedor. E aí, filha? Sofia sentou-se e ficou prostrada olhando a mãe trabalhar. Alguma novidade de emprego? Não, nenhuma. Tudo está dando errado, mãe. Calma, as coisas vão se arranjar. Você verá. Confie em Deus, volte-se para Ele, e tudo dará certo. Eu já não tenho mais tanta certeza. A jovem fez uma longa pausa, depois disse em voz alta, mas falando consigo mesma: sinto-me tão perdida. Tenho vontade de desistir de tudo, como se o esforço fosse inútil e não valesse a pena continuar. Porque fiz tantas escolhas erradas. O que há comigo, afinal? Por que dá tudo errado? Eu só queria ser feliz. Só isso. Ao lado da jovem, um espírito envolvido em suave luz azul sussurrou-lhe aos ouvidos com imensa ternura: querida Sofia. Muitas vezes, quando tudo parece estar dando errado, na verdade é a intervenção da providência para nos reconduzir ao nosso caminho certo, traçado por nós mesmos, antes de nosso renascimento. A vida é um eterno movimento sussurrando o amor de Deus por nós. É preciso saber escutar. Primeira parte. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrena. Allan Kardec. Capítulo 1. Enquanto olhavam pela pequena fresta da porta entreaberta, as 3 irmãs cochichavam e riam baixinho, certas de que não eram vistas. Suzy, Hannah e Sofia espiavam os pais e seus convidados, mais interessadas particularmente em um deles. O galante Wagner. Do outro lado, as 2 famílias, agradavelmente acomodadas na ampla sala de visitas, depois de longa conversa, bebiam licores diante da imensa lareira, que crepitava. Lá fora o frio era intenso. A neve cobrira de branco árvores, gramados, estradas e caminhos. Era o rigoroso inverno de Salzburgo, na Áustria, que chegara ainda mais intenso naquele ano de 1718. A charmosa cidade com os Alpes como pano de fundo, fazia divisa com a região da Baviera. A lareira transformava a sala de paredes de pedras com imensa vidraça em um lugar acolhedor e aconchegante. Sofia, com seus olhos negros e brilhantes, observava tudo com atenção. Era a mais nova e a mais inteligente das 3 irmãs. Na sala,
A conversa prosseguia. Por que falam tão baixo? Perguntou Suzy. Não consigo ouvir nada. Falam baixo para não escutarmos, riu Sofia. Nem deveríamos estar aqui, afirmou Hannah. Vou voltar para o meu quarto. Duvido que consiga ficar lá mais do que 2 minutos. Eu vou ficar aqui. Quero saber como são essas negociações de casamento. Não é uma negociação de casamento. E o que mais pode ser isso? Estão conversando sobre as obrigações mútuas de cada família. Você diz definindo os valores. Vou para o meu quarto. Não fica bem uma futura noiva ficar à espreita de seu pretendente. Se nos virem, não ficará bem para mim. Ficarei em meu quarto até me chamarem. E Hannah saiu pisando duro, morta de curiosidade, mas cheia de dignidade. Com a saída da irmã, Suzy ficou mais bem acomodada para observar o que estava acontecendo na sala. Tentava acompanhar a conversa, mas perdia muitas frases. A sala era ampla, repleta de móveis, e o grupo estava distante delas. Não escuto nada. Também não, Sofia. Mas daqui não arredo o pé. Eu também não. Quero saber tudinho, para quando chegar minha vez. Mas antes de você, sabe que sou eu quem vai se casar. Claro que sei. Mas quero ir aprendendo. A jovem, que acabara de entrar na adolescência, contava 12 anos. Tinha imensa curiosidade e gostava de aprender. Sua inteligência a colocava em vantagem em relação às irmãs. Estava sempre 2, 3 passos à frente delas quando o assunto era raciocínio, percepção, análise. Rápido e facilmente obtinha das irmãs o que queria, sem qualquer esforço. Era obstinada quando queria algo. A conversa seguia na sala. Então, prezado Duque, temos um acordo? Indagou depois de muita conversa o pai do jovem que iria desposar Hannah. Certamente. Os dois estenderam as mãos e selaram o acordo do matrimônio. Isabel, que se mantivera em silêncio, acompanhando a conversa, levantou-se devagar e informou. Vou buscar vinho para selarmos o momento com um brinde. Nossas famílias se tornarão mais fortes e poderosas. O Duque assentiu com um gesto de cabeça, e Isabel saiu e voltou com 2 serviçais trazendo vinho e taças para todos. Serviam-se e brindaram, puxados pelo Duque. Um brinde ao casamento de Adrian e Hannah. O pai do noivo sorvia o vinho satisfeito. Ele finalmente teria um título de nobreza, e seu filho herdaria as terras de um duque de linhagem legítima. Sabia que depositava naquele acordo nupcial uma verdadeira fortuna, mas tinha convicção de que ela estava sendo bem empregada. Fitava com desconfiança Isabel e o duque, bem como o filho que oferecia como consorte. Desejava absorver todas as informações que pudesse para, daquele momento em diante, tirar os melhores proveitos da relação com a nobre família. Adrian era bem jovem, recém-completara 18 anos. Desejava agradar aos pais mais do que qualquer outra coisa, então aceitara sem titubear o casamento proposto. Depois que todos brindaram, o Duque virou-se para a esposa e pediu. Vá chamar Hannah. Vamos informá-la da decisão e resolver os detalhes do evento, que será em futuro breve. Fitou Demóstenes em busca de concordância. O rico negociante elevou novamente a taça de vinho e sorveu mais um gole, sem propriamente responder à pergunta silenciosa do Duque. Tudo aconteceu depressa na sala, e em segundos Isabel abriu a porta, dando de cara com as 2 filhas mais novas. Escutando atrás da porta de novo. Já para o quarto. As 2. Mas mãe. Sofia tentou argumentar. Nem mais uma palavra. Já para o quarto. Vamos, pegando as 2 pelo braço e carregando-as pelo corredor. E não saiam daí até eu autorizar, está bem claro. Isso não se faz. 2 mocinhas não podem ficar escutando conversas de adultos. Fechou a porta e foi buscar Hannah. Ela estava pronta, vestida lindamente. Seu rosto resplandecia alegria. Deu tudo certo. Sim, minha filha. Então estamos salvos. Ajeitando os cabelos da jovem, a mãe esclareceu. Eu não diria bem isso. Ainda temos muitas dívidas.
mas irá ajudar bastante. Vou morar aqui com vocês? Hannah, estão aguardando na sala. Conversaremos sobre os detalhes todos juntos. Vamos, minha filha, não façamos seu sogro e sua sogra esperar. A jovem arrumou os laços em seu vestido, alinhou o corcelete e perguntou à mãe. Estou bonita? Sim, muito bela. Agora vamos. Chegaram à sala, e Hannah foi apresentada ao futuro marido. Os dois acomodaram-se lado a lado, e a conversa seguiu animada, regada a bom vinho e frutas. Mais tarde, um farto jantar foi servido, finalizando o compromisso da noite. Quando todos se despediram, Hannah olhou para os pais e falou indignada. Vou ter de morar com eles? Vou embora daqui então? Não sei se gostei daquela gente. Sem dar atenção à filha, o duque orientou. Mantenha-se resguardada até seu casamento. Sua mãe vai ajudá-la a finalizar a preparação de seu enxoval. Fique em casa, seja recatada e obediente. Em um mês você começará a vida nova. Mas pai, pensei que pudesse dar alguma opinião, decidir alguma coisa. Afinal, é meu casamento. Hannah, obedeça. Essa será a regra de ouro para sua felicidade. Hannah chorava em voz alta, o que atraiu a atenção das duas irmãs mais novas, que novamente estavam atrás da porta. Decidimos o que foi melhor para todos, Hannah. E eu não tenho o direito de opinar? Casamento é um negócio, minha filha. E há muitos interesses em jogo. A sua vontade é o que menos importa nessa hora. Você é uma criança, não sabe nada da vida, não sabe o que é melhor para você. Todos os detalhes foram negociados e está tudo decidido. Mas por que o casamento será lá também, na casa deles? Porque não pode ser aqui em nossa casa. Essa era a nossa intenção inicial, mas Emanuele teve suas exigências. Então ela é quem manda no meu casamento. Ela tem o dinheiro, Hannah. Mas o senhor é o duque. Hans fez uma longa pausa, que parecia interminável. Podia-se escutar o chiado do vento do lado de fora das enormes janelas de ferro. Ele, por fim, virou-se para a filha mais velha e decretou. Chega desse assunto. Basta. Já falei demais, me expliquei demais. As decisões foram tomadas. E quanto mais cedo você aprender a obedecer e se adaptar, mais sucesso terá em sua nova vida. Precisa aprender a lidar com astúcia com a realidade, Hannah. Uma mulher inteligente sabe calar-se e agir na hora certa. Você é uma moça bem preparada, saberá cativar seu marido, seu sogro e sua sogra. E assim terá tudo o que desejar. Ele a fitava como se desejasse que tudo o que lhe passava pela mente fosse transferido sem palavras à mente da menina, que chorava alto. Assim eu não quero. Não quero. O duque irritou-se sobremaneira. Isabel previu o que poderia acontecer e aproximou-se depressa da filha. Hannah, vai dar tudo certo, filha. É assim mesmo que são essas coisas. Mas você verá que no final as coisas vão dar certo, tudo irá se encaixar. Vai funcionar. Mas a jovem insistia no choro. Sofia e Suzy espiavam pela fresta minúscula da porta e prendiam a respiração para que não fossem descobertas. O duque aproximou-se da filha e ordenou. Pela última vez, cale-se e obedeça, Hannah. Tudo está resolvido. O senhor disse que eu seria feliz. Que queria que eu fosse feliz, mas estava mentindo. Ela ergueu a voz ainda mais, afrontando o pai, que, sem pensar, desferiu-lhe um tapa no rosto com violência tal que a jovem caiu no chão. Ao erguer o rosto, descia-lhe um fio de sangue pelo canto da boca, tal a violência do tapa. Isabel agachou-se e ergueu a jovem, insistindo. Vamos, Hannah. Hora de se recolher. E ajudando a filhar a se levantar, conduziu-a pela sala. A garota não disse mais nada. Agora fitava o pai com ódio e revolta, mas manteve-se em silêncio. As duas irmãs mais novas correram para o quarto e se enfiaram embaixo das cobertas. A lareira do quarto estava acesa, e Sofia ficou observando o fogo crepitar no infinito silêncio do quarto. Então casamento era aquilo. Apenas um negócio,
decidido pelas famílias, sem a menor participação de quem viveria a união. Era como uma sentença de morte. Odiou tudo aquilo e detestou o que o pai fez com Hannah. Estava assustada. Sabia que com ela não seria diferente. Capítulo 2. As semanas passaram depressa, e o dia do casamento chegou. Suzy e Sofia estavam lindamente vestidas. Isabel insistiu para que a filha se preparasse na casa onde passaria a viver depois da cerimônia, mas ela não cedeu. Queria sair de seu antigo lar vestida de noiva. Ao menos esse desejo os pais teriam de conceder-lhe, já que, a seu ver, em seu sentimento, enviavam-na para o sofrimento. Naquelas semanas encontrara-se com Adrian umas poucas vezes. Os dois conversaram, e parecia que tinham algumas coisas em comum, nem que fosse a juventude e a inexperiência. Hannah sentiu-se ligeiramente consolada. Enquanto era vestida pelas serviçais, Sofia, que rondava a irmã como abelha ao redor das flores, dizia, para consolá-la: ao menos ele é uma boa pessoa, Hannah. E se não fosse? Tudo seria muito pior. Mas aquela mãe dele, eu a odiei. E no final, foi ela quem decidiu que fôssemos viver naquela casa. Acho que é normal, Hannah. As mulheres sempre acabam vivendo onde o marido tem de viver. Hannah respirou profundamente, procurando engolir a contrariedade e a angústia que a sogra lhe causava. Também estava com medo das mudanças, da vida nova. Sofia aproximou-se da irmã e disse, procurando animá-la: você é a noiva mais linda que eu já vi. E abraçou emocionada. Sofia, querida. É verdade. Você está deslumbrante. Vai ofuscar tudo e todas. Hoje ninguém vai brilhar mais do que você. Então brilhe, minha irmã. Brilhe muito. E tente ser feliz. A cerimônia de casamento e a festa foram suntuosas, com toda a alta sociedade de Salzburgo presente. Tão logo a união dos consortes foi oficializada, a família de Adrian recebeu os títulos de nobreza que almejavam, e suas terras foram reconhecidas como um condado. Um brasão singular foi desenvolvido pelo duque e ofertado aos novos nobres, que, inclusive, passariam a participar das decisões que eram discutidas a portas fechadas somente pelos nobres do reino da Áustria. E os cofres do duque foram reforçados por uma bela fortuna. Após as festividades, Hannah permaneceu em seu novo lar, e seus pertences pessoais foram transferidos para a nova casa, junto de seu enxoval e seu cachorro, que ela não abriu mão de levar. A sogra franzia a testa, não gostava de animais. Mas Hannah adorava provocá-la carregando o bichinho para todos os lados, inclusive durante as refeições. Como passatempo, por prazer e desejo íntimo de vingança, a recém-casada passou a vasculhar cada detalhe que percebia incomodar ou irritar a sogra, e passou a provocá-la tanto quanto podia, sem que ninguém percebesse. Divertia-se de fato ao causar desconforto e dor na mulher que decidiu odiar assim que colocou os pés naquela casa. Já a convivência com Adrian se mostrava menos desagradável, e o casal acomodou-se aos poucos à nova realidade. Durante vários dias o assunto na mansão foi a grande festa de casamento de Hannah. O duque estava satisfeito com o lucro aferido naquela negociação, e o ambiente familiar revestiu-se lentamente de um clima menos tenso. O riso era mais fácil para a família, até mesmo para Hannah, que os visitava com frequência em companhia do esposo. No entanto, Sofia, de temperamento sensível e propenso ao rancor, não esquecia aquele tapa que presenciara o pai desferir no rosto da irmã. Ele sempre fora um homem severo e distante, rigoroso. Adotara uma educação rígida, com vistas a uma vida aristocrática e principalmente focada em preparar as meninas para serem boas esposas, capazes de atrair bons casamentos. Duque de Bauer, um homem que não agia sem pensar e que não tomava nenhuma decisão sem ponderar os benefícios que obteria de qualquer uma delas, ao constatar que teria somente filhas mulheres, a esposa, depois do nascimento de Sofia, não pôde mais engravidar, embora tentasse constantemente dar um filho homem, um herdeiro verdadeiro ao marido. Decidiu fazer bom uso delas, tornando-as um investimento para fins de lucratividade.
E assim Hannah fora sua primeira ação para descontar os dividendos do investimento feito ao longo de 17 anos. Os hábitos do Duque eram perdulários. Gastava uma fortuna com mulheres e no jogo. Perdera uma soma vultosa de família e logo apropriara-se dos bens que a mulher lhe proporcionara também por herança. Tudo isso Sofia pressentia, apesar da tenra idade. Ela não sabia de tudo que o pai fazia, mas percebia isso nas entrelinhas dos olhares reprovadores da mãe, nas discussões sutis, nas alfinetadas e nos ataques verbais velados entre cinismos e sarcasmo. Com a inteligência aguçada e precocemente detectada, o pai sentia que ela poderia render-lhe ainda mais lucro, e forçava, mais do que as demais, aos estudos, às árduas leituras, à música e à arte. Queria preparar-lhe um casamento ainda mais rentável do que o de Hannah. Embora a jovem tivesse a percepção de quem o pai era de fato, a violência não fazia parte da imagem que tinha daquele homem. Assustara-se, pois, ao presenciá-la daquele modo. A mãe já experimentara algumas vezes e optara pelo silêncio e pela manipulação como forma de sobrevivência. Mas aquela agressão que Sofia presenciara, mudaria sua percepção do pai para sempre. Ele se tornara um verdadeiro perigo dentro de casa, e ela passou a ter medo de aproximar-se muito dele. E se ele já era distante, agora se tornara um verdadeiro estranho. Sofia sentia a falta do carinho dele. Profunda falta. Aliás, era do que ela mais se ressentia. Buscava o carinho em um olhar de atenção, de ternura, da mãe e do pai. Mas ambos estavam preocupados demais com seus próprios problemas. Então Sofia apegara-se às irmãs. As três tinham pequena diferença de idade e praticamente haviam crescido juntas. Os laços de amizade entre elas se estreitavam mais à medida que cresciam. Apoiavam-se mutuamente e eram a alegria uma da outra. Cresceram unidas e amigas, verdadeiramente amigas. O casamento de Hannah, embora fosse já esperado, afetou as três. Sofia apegou-se ainda mais a Suzy, buscando por proteção e aconchego. Passados 6 meses, a rotina restabelecera-se por completo. Hannah aos poucos passou a visitar menos os pais, entretida com sua nova vida. Ela tinha novos problemas que lhe ocupavam a atenção. Determinado a fazer rentabilizar seus investimentos, o Duque decidiu empreender longa viagem de negócios. A duquesa queria acompanhá-lo, ciente de que o marido poderia perder muito mais do que ganhar naquela empreitada. Ela não confiava nele. 2 dias antes da data da viagem, Sofia despertou tarde da noite com gritos que vinham do quarto dos pais. Sentou-se assustada na cama e ficou tentando entender o que estava acontecendo, mas não conseguia ouvir direito. Então se levantou e foi até a cama de Suzy, mas não a encontrou lá, o que assustou Sofia. Vestiu o roupão e andou devagar pelo longo corredor que dava no quarto dos pais. Parou na metade do caminho ao perceber que a discussão vinha da ala dos hóspedes. A noite estava fria, e Sofia ajeitou o roupão, cobrindo o pescoço. O ar gelado a fazia tremer de frio. Caminhou silenciosa até perto de um dos quartos destinados a receber os visitantes da família, onde ouviu Suzy chorando baixinho e a mãe gritando descontrolada. Está pensando que sou idiota? Responda, insistia ela diante do silêncio indiferente do Duque. E com angústia na voz, ela insistiu. Por que quer levar Suzy em sua viagem e me deixar aqui? Eu desejo acompanhá-lo, já disse isso. Mas o senhor não permite. E agora vem a mim nesta manhã me informar que pretende levar a filha consigo, sem o menor propósito. Não é possível que me tome por tola, idiota ou burra. Agora encontro-o aqui, com sua filha, no quarto de hóspedes. Isto é ultrajante. Porque é uma mulher tão irritante. Gosta de me afrontar. Precisa aprender a me respeitar. Não, senhor. Respeito é algo que o senhor não conhece. Ele ameaçou avançar na mulher, mas Suzy correu e interpôs-se entre os dois. Por favor, não, gritou a jovem de 15 anos em lágrimas. O Duque, que cheirava a álcool, conteve-se, virou-se em direção à porta e falou áspero. Pois bem, fique com sua filhinha. Vou sozinho. Parou próximo à porta, virou-se e perguntou.
satisfeita. Isabel, abraçada à filha, fitou o marido e, buscando todo o controle de suas emoções, respondeu: agradeço o seu bom senso. Sofia, ao notar a movimentação, correu em desabalada carreira de volta para o quarto. O corredor parecia-lhe enorme, sem fim, sentiu como um monstro que a desejava engolir. Depois do que lhe pareceu uma eternidade, entrou no quarto e jogou-se na cama, enfiando-se sob as cobertas. Sentia-se apavorada. Não compreendia exatamente o que se havia se passado naquele quarto, e inúmeras perguntas vinham à sua mente. Por que sua irmã estava lá e não em sua cama? Elas haviam ido deitar juntas. O que significava tudo aquilo? Por que o pai queria levar Suzy e por que isso parecia um absurdo para a mãe? Ela não compreendia direito, mas sentia que havia algo muito vil naquela situação. E sabia que o pai era o responsável. Escutou quando ele passou pisando duro pelo corredor, pela porta do quarto. Ficou em silêncio e prendeu a respiração. A porta do quarto se abriu, o pai entrou, e ela logo pôde sentir o cheiro da bebida. Sua mente juvenil não entendia ao certo, mas o espírito imortal que habitava aquele corpo compreendia perfeitamente o que se passava. O duque, que já fora seu comparsa em pregressas encarnações, continuava o homem desprezível que sempre fora. O tapa que a jovem presenciara reavivou-lhe nos refolhos de seu ser os tapas que ela própria já sentia em seu rosto. O pai sentou-se na cama de Sofia, que se mantinha fingindo dormir profundamente, tentando ser convincente. O pai acariciou-lhe o rosto e murmurou: espero que pelo menos você, Sofia, me recompense. Ele escutou a esposa se aproximando, levantou depressa e saiu do quarto. Isabel passou com a filha, abriu a porta do quarto e cochichou para Suzy: quer dormir no meu quarto? Quero. Acho melhor. Venha. Esticou os olhos e viu Sofia dormindo. Pensando melhor, minha filha, eu vou dormir aqui com vocês duas. A mãe acomodou a filha e depois se deitou ao seu lado, tendo cuidado de antes trancar a porta do quarto. Contrariada, irritada com a situação e ao mesmo tempo sentindo preocupação pelas filhas, pensou que aquela viagem era providencial. Que ele fosse sozinho, mas que fosse para bem longe delas. Capítulo 3. Imperceptível aos olhos materiais, o protetor espiritual de Sofia permanecia ao lado de sua cama. Ela, desperta, permaneceu em silêncio todo o tempo. Seu coração batia acelerado, e sua percepção, aguçada pelo medo e pela curiosidade, captava cada detalhe, cada suspiro, cada murmurar. Percebeu quando a respiração da mãe se acalmou e foi silenciando, se acalmando, até que Isabel finalmente adormeceu. A jovem chamou baixinho: Suzy. Sem resposta, insistiu mais uma vez: Suzy, está acordada? Ergueu-se na cama para tentar ver a irmã, que não respondeu, embora também estivesse acordada. Sentia-se por demais assustada e arrasada e não queria responder. Queria somente esquecer tudo aquilo. Suzy, Sofia chamou outra vez, e a irmã manteve-se em silêncio. A jovem deitou-se novamente e, sob a influência espiritual do seu protetor, pensou que seria melhor tentar dormir. Acomodou-se na cama e fechou os olhos, mas era impossível acalmar seus pensamentos. O coração não queria silenciar, ele queria respostas. O protetor sentou-se ao lado da menina e, estendendo as mãos sobre o corpo dela, orou e vibrou, emanando energias sutis e amorosas, que aos poucos foram envolvendo Sofia em suave torpor. Assim que seu corpo denso adormeceu, ele a chamou: Sofia, minha menina. Como se estivesse dentro de densa cortina de nuvens, ela mal podia ver o protetor ao seu lado. Eu te escuto, mas não consigo te ver direito. Quem é você? O que quer? Somos amigos, Sofia. Muito amigos. Quero que saiba que nunca está sozinha, você me entende? Mesmo diante dos problemas mais difíceis, das situações mais dolorosas, você não estará só. Eu estou sempre com você, Sofia. Pode chamar por mim, irei atendê-la e ajudá-la. Mas nunca te vejo.
Escute a voz interior que surgirá quando precisar de ajuda, orientação e proteção. Eu sou seu amigo, um ajudante de Deus para te proteger. Poderá contar sempre com meu carinho, meu afeto, Sofia. Haverá pedras em seu caminho, espinhos e muitas flores, mas o perfume dessas flores será maior, e a força que você vai adquirir ao remover as pedras irá prepará-la para superar montanhas ainda maiores na luta entre o bem e o mal. Que luta é essa? A luta entre as coisas boas que desejamos fazer e as coisas ruins que ainda fazemos, mesmo sem querer. Compreende? Mais ou menos. Ele a abraçou com imensa ternura, beijou sua testa e falou com doçura. Procure bem, Sofia. Haverá o perfume das flores em toda parte, mas você precisa saber sentir a fragrância. Sofia adorava flores e sorriu ao lembrar-se do perfume delicioso que a envolvia na primavera quando brincava no jardim. Sempre haverá o perfume das flores, ela repetiu mentalmente, visualizando o jardim florido que amava. Sorriu mais intensamente e relaxou por completo. Na manhã seguinte, Sofia despertou mais leve. Ainda sentia imensa curiosidade em saber detalhes sobre o ocorrido, mas uma sensação de leveza igualmente a envolvia. Assim que despertou, olhou para a cama ao lado, que estava vazia. Levantou-se e, vestindo um roupão, ia saindo do quarto, mas achou melhor trocar de roupa, e voltou. Como que por instinto, trancou a porta e vestiu-se. Estava terminando quando a mãe chamou. Sofia, venha tomar o café da manhã. Seu pai está partindo em poucas horas e vamos fazer o desejum todos juntos. Ela abriu a porta e perguntou surpresa. Mas ele não vai viajar daqui a 2 dias. Resolveu antecipar. Que bom que já está vestida. A mãe sentia um enorme alívio por não ter de dar maiores explicações e apenas completou. Vamos. Ao descerem a enorme escadaria, Sofia percebeu a movimentação de entra e sai de serviçais com malas e pertences do pai. No grande salão de refeições, tomaram café da manhã. O pai estava inquieto, ansioso e distante. Foi uma refeição de poucas palavras. Ao final, o duque, parecendo ainda indeciso em seus movimentos e atitudes, despediu-se da esposa e das filhas sem manifestações de carinho. Olhou para as 3 e apenas disse: tem meu roteiro de viagem. Se precisar se comunicar comigo, sabe o que fazer. Redobrarei sua fortuna. Nossa fortuna. E voltarei o quanto antes. Isabel fez um gesto de leve reverência com a cabeça e falou: sei que fará isso, senhor. Confio em suas habilidades comerciais. Precisamos, de fato, reforçar nosso patrimônio. Sim, precisamos. Mas temos mais 2 filhas para. Conto com a sua habilidade social para preparar o casamento de Suzy, interveio a esposa. Acho que quando voltar poderemos resolver isso. Ele sorriu contrafeito e disse apenas: Suzy ainda é uma menina, mas vamos pensar sobre isso. Saiu direto para a carruagem que o aguardava. Os serviçais faziam uma fila ao lado do veículo, em despedir ao seu senhor. As 3 observaram o duque desaparecer na estrada da propriedade cercada por altas árvores, que levava até a estrada principal. Era primavera. Sofia sentia ansiedade no ambiente. Sentia que havia alguma coisa muito estranha acontecendo, mas não sabia exatamente o que era. Sentiu, então, o perfume das flores, olhou o jardim e convidou a irmã. Vamos brincar no jardim, Suzy. Está um lindo dia. Não estou muito disposta hoje, Sofia. Vamos, o dia está lindo. Sofia puxou a irmã pelo braço, mas esta o retraiu e disse, respida. Não escutou? Não quero. E subiu as escadas correndo. O que aconteceu, mãe? Como assim? O que tem a Suzy? Nada, horas. Ela está indisposta hoje. Mas por quê? Tem alguma coisa a ver com a viagem do pai? Não, claro que não. Coisas de mulher, Sofia. Você logo vai entender. Vá você brincar um pouco. Logo seus professores chegarão. Sem argumentar, a menina deixou que o perfume a embalasse e correu para o jardim.
Não queria saber de problemas, nem de estudos. Queria se divertir. E embora sentisse falta da irmã, decidiu colher flores sozinha. Suzy, do quarto, observava a irmã mais nova em meio ao jardim. Sentiu intensa angústia apoderar-se dela e, correndo para a cama, chorou dolorosamente. As imagens do ocorrido na noite anterior não lhe saíam da mente, e ela entregou-se à dor intensa que sentia. Passaram-se os dias, as semanas e os meses. A data do retorno do Duque se aproximava, e com ela a ansiedade crescia entre mãe e filhas. O Duque estava fora há quase um ano, e Isabel e as meninas viviam em relativa calma. Relativa, porque os credores batiam à porta da mansão semana sim, semana não. Queriam que o Duque honrasse dívidas de jogos e de outras negociatas. Isabel pedia paciência e os fazia aguardar. Eles sabiam do casamento da filha mais velha e queriam o dinheiro que o Duque lhes devia. A mãe explicava que ele estava viajando justamente para obter lucros que fossem capazes de honrar com todas as dívidas. E os fazia aguardar. Um deles, na carruagem, despedindo-se das três, falou apontando para Suzy. Diga a seu marido que a menina mais velha me interessa. Tem um filho que poderia ser beneficiado de tal empreendimento. Eu direi, senhor. Eu direi. Ele partiu, e Suzy fitou a mãe, reprovando-a. Mãe. Seu pai vai voltar em breve. Quem sabe não é melhor que você case logo, Suzy. Mas com esse aí. Ele tem muito dinheiro, filha. A conversa das duas passou a girar em torno do assunto do casamento, e Sofia sentiu enorme distanciamento emocional da irmã, que evitava ficar muito tempo com a mais nova. Elas queriam a todo custo esconder dela os fatos da noite que antecedera a partida do pai. No dia previsto para a chegada do Duque, um mensageiro trouxe uma carta, que Isabel leu com atenção. Ainda não tenho o que vim procurar. Devo demorar mais tempo. Prepare Sofia para o casamento. Vamos precisar. Isabel gelou. Os negócios não estavam saindo como o desejado. Ela sentiu imenso ódio do Duque e de seu modo esbanjador de viver. E o que ele queria dizer com prepare Sofia para o casamento? Suzy é quem deveria se casar. Quase um ano depois, o Duque retornava de sua viagem. Era final do inverno, mas o frio era intenso. Foi recebido pelos serviçais e pela esposa e filhas sem muito entusiasmo. Trouxe alguns presentes e entregou-os depois do jantar. Quando as filhas foram dormir, Isabel e o marido sentaram-se diante da imensa lareira da sala para conversar. Ela o colocou a par das constantes visitas dos credores e atualizou sobre os fatos mais recentes. Em breve ele seria avô. Então aqueles dois não perderam tempo. E quando nasce? Está previsto para o final da primavera. Um herdeiro será bem-vindo. Um homem, espero. E fitou a mulher com desdém. Quero informar que precisamos casar Sofia. Mas por que ela? E ainda tão nova. Pretendo oficializar o compromisso e depois enviá-la para o colégio dos jesuítas. Mas por quê? Quero que ela tenha uma formação impecável. Isso irá elevar-lhe o valor. Isabel calou-se, pensou um pouco e, tomando coragem, disse. Mas é a vez de Suzy. Sim, eu sei. Mas tem uma oportunidade rara aqui, com Sofia. A esposa o escutava com atenção, e o Duque continuou. Conheci durante minha viagem uma família de judeus que está vindo para nossas terras. Eles são riquíssimos. Mas judeus não se misturam. Esses são diferentes. São judeus que se tornaram protestantes. Precisam ganhar o respeito de nossa comunidade e estão dispostos a negociar. Um dos filhos se prepara para ser pastor, então conversamos sobre a possibilidade de unir as famílias. Imagino que o dote seja significativo. Você nem imagina o quanto. Eles precisam de nós, Isabel. Mas são exigentes quanto aos estudos. Por que não pensou em Suzy? Insistiu a esposa, embora tivesse medo da resposta. Porque ela não está à altura das expectativas deles. Sofia é mais inteligente, mais capaz. Ela irá encantá-los com sua vivacidade, esperteza e habilidades.
Eles adoram música, e ela canta e toca muito bem. Sei que irá conquistar a todos. Mas ela ainda é nova para um compromisso. Com 14 anos. Ainda tem 13. Mas será 14 em 2 meses. Está mais do que na hora. Suzy é o mais velha, ela deveria se casar. Irá, Isabel. A seu tempo. Um silêncio gelado tomou o ambiente. A lareira estava acesa, mas o frio que invadiu a alma de Isabel foi muito maior do que o vento gelado que uivava pela janela. O marido estava irredutível, e ela não sabia ao certo o que fazer. Engoliu em seco e arriscou uma sugestão. Ela tem admiradores e até pretendentes. Está com 16 anos. É hora de você escolher o marido para ela. O duque encheu sua taça de licor, sorveu devagar cada gota e, depois, pousando novamente a taça sobre a mesa, falou devagar. Fique tranquila, ela vai se casar antes de Sofia. Mas não posso perder a oportunidade de oficiar o compromisso. Deixamos tudo negociado, quem sabe até consigo um sinal. E logo depois escolheremos o marido para Suzy. Ele se levantou, e Isabel endereçou-lhe com um olhar duro e disse. Pois que seja. Quando? Logo, minha querida. Logo. E agarrando a esposa, disse em seus ouvidos. Hoje eu quero você. Vamos subir. Sem empolgação, mas ciente de seus deveres, ela deixou de lado o assunto que mais a preocupava e acompanhou o duque. Capítulo 4. Os dias seguiram, e Isabel tentou de todas as maneiras dissuadir o duque de negociar Sofia, priorizando ao máximo o casamento de Suzy. Ele, por sua vez, seguia seus planos sem arredar 1 milímetro suas intenções. Não demorou, e a notícia da chegada da família Ushla se espalhou por Salzburgo. Tão logo eles se instalaram, com toda a presteza e apoio do duque, as negociações entre as duas famílias se intensificaram. Isabel não descuidava das filhas, atenta a todo momento para o comportamento depravado do marido, na intenção de impedi-lo de qualquer investida sobre as meninas. Entretinha com seus dotes femininos o mais que conseguia, para desviar sua atenção das filhas. Mas o apetite do marido por poder e sua devassidão eram surpreendentemente grandes. Como sentia 1000 olhos da esposa sobre ele, dava vazão aos seus piores instintos nos bordéis da região, e tomou para si mais de 10 de amantes. Seus recursos, já prejudicados pelos gastos descontrolados, iam se esgotando e mais pressão causavam pela necessidade de se obter novas vantagens monetárias. Assim, tão logo se instalou, a família Ushla foi convidada para um almoço na mansão do duque, para selarem a negociação. Enquanto os convidados eram recebidos na grande sala de visitas da casa, Sofia e Suzy bisbilhotavam atrás da porta. Elas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, e como fosse Suzy a mais velha, acreditavam que aquela reunião tinha como assunto ele e o jovem judeu cristão. Mas o recinto era grande, e não permitiam que elas acompanhassem o que ocorria, captando tão somente informações entrecortadas. A certa altura, as meninas observaram o ponto alto da reunião. O duque Daniel, patriarca da família Ushla, selavam o acordo. É um prazer tê-los em nossa cidade e será uma honra recebê-los no seio de nossa família, falava com pompa o duque, na mais descarada hipocrisia. E virando-se para a esposa, orientou. Vá chamar a garota. Vamos apresentá-los. Sofia e Suzy, ao escutarem a ordem do pai, correram para o quarto e ali ficaram. O coração das duas batia descompassado. Sentadas na cama de Suzy, as duas olhavam para a porta, aguardando a chegada da mãe. Inúmeros pensamentos passavam pela mente das meninas. Sofia sentia antecipadamente a dor de perder a companhia da irmã mais velha, que se tornara sua melhor amiga e confidente. Estava a ponto de chorar, quando a mãe apareceu. Sofia, você está arrumada como pedi? A jovem de quase 14 anos balançou a cabeça, concordando. Deixe-me ver como você está. A mãe ergueu a jovem e analisou o vestido, o cabelo, conferiu as unhas, que viviam sujas pelas atividades de jardinagem, que a menina adorava. Está em ordem, mas seu cabelo pode ficar melhor. E a Suzy?
Isabel sabia o que as meninas desejavam, mas não queria ter de se explicar. E prosseguiu ajeitando melhor o cabelo de Sofia. Pronto, agora está melhor. Vamos, Sofia, me acompanhe. A mãe esticou o braço, mas a menina permaneceu imóvel, enrijecida. Venha, Sofia, não se preocupe. Sei o que é melhor para você. Sofia não podia crer que estivesse sendo entregue a um acordo de casamento, e permaneceu estática, irritando Isabel, que puxou-a com força. Estou dizendo para me acompanhar. Mas... Suzy. Conseguiu por fim gaguejar Sofia. Ela se casará antes de você, como deve ser. Mas hoje é seu futuro que está sendo decidido. Venha, estão nos aguardando. Sofia acompanhou a mãe em silêncio. Ao entrar, fitou os convidados, e seu desejo era sair correndo. Entrou na sala procurando uma porta para sair, mas ao fitar o rosto do pai, um pensamento surgiu em sua mente, abafado e pequeno a princípio, mas crescendo aos poucos. Talvez fosse melhor para ela partir para uma nova situação. Quem sabe aquela família pudesse restabelecer para ela ainda melhor do que seu lar, seu pai. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Aquele pensamento, inspirado por seu protetor espiritual, que a acompanhava naquele momento decisivo, instalou-se em seu cérebro, e ela desistiu de fugir e se deixou conduzir pelos adultos. Esta é minha filha Sofia. O Duque a apresentou a todos. Ela cumprimentou os estranhos, e ao tocar as mãos deles, sentiu uma simpatia diferente e uma estranha sensação, como se já os conhecesse de há muito tempo. Por último, foi a vez de apertar a mão de Acabe. Ele era tão jovem quanto ela. E então o pai sentenciou. Sofia, este é Acabe. Vocês dois irão se casar. Sofia olhou para o jovem, depois olhou para a mãe, desejando desesperadamente uma explicação, que não demorou. Sente-se ao lado dele. Ela se acomodou desconfortável ao lado do quase menino, e o pai prosseguiu. Acabe tem 14 anos completos, e em 4 anos vocês irão se casar. Ela quase respirou aliviada, e o pai prosseguiu. Você vai para o convento escola, em Berlim, para que sua formação seja mais consistente. Em 4 anos, quando voltar, seu noivo a estará esperando. Sofia quase desmaiou. Sentiu o ar faltar-lhe nos pulmões, o coração acelerava mais e mais, e ela sentiu intensa vertigem. Só não caiu porque estava sentada. Seu olhar apavorado e surpreso era desconcertante, e o Duque logo interveio. Ela ficou surpresa, não é, minha filha? Mas logo que conhecer Acabe, ficará muito feliz por ser sua esposa. Depois do susto veio a raiva, e em seguida decepção, desânimo, desespero. Ser negociada daquele modo não era justo. O protetor espiritual mantinha-se ao seu lado, cuidando de suas emoções, buscando sintonizar seus pensamentos, sem descanso. Buscava alcançá-la com suas vibrações serenas e pensamentos construtivos. Mas a mente de Sofia estava tumultuada por pensamentos e emoções em descontrole. Queria desaparecer, gritar, bater no menino que estava sentado ao seu lado. Olhava a família dele sorrindo para ela, seu futuro sogro e sogra, e sua vontade era cuspir-lhes na cara. Como podiam comprá-la daquela forma? Porque ela entendia que aquilo era uma pura negociação. Acabe, cujo coração era puro e verdadeiro, cheio de sensibilidade, entregou-lhe uma rosa, que estava escondida em seu lado esquerdo, e disse: Para você, Sofia. O perfume daquela rosa era intenso e logo alcançou o olfato da menina. Ela adorou o gesto dele e, segurando a rosa, agradeceu e sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Obrigada. Você tem um lindo sorriso. Acabe sorriu de volta. Aproveitando-se daquele ínfimo momento, o protetor de Sofia sussurrou-lhe: Procure sempre o perfume das flores, em vez dos espinhos. Os pensamentos do protetor, como sementes amorosas, foram acolhidos pela menina, que sentiu o batimento cardíaco desacelerar e devolveu a gentileza ao garoto. Gentileza sua, Acabe. Mas obrigada.
Depois das apresentações, seguiu-se o jantar, cheio de pompa. Sofia, entre assustada e revoltada, mantinha-se sem nenhuma ação precipitada graças ao pensamento do protetor, fixo em sua mente. Procure o perfume, em vez de os espinhos. Isso a manteve emocionalmente controlada durante o restante da refeição. Ao fundo, a lareira acesa lhe remetia aos doces e deliciosos momentos que vivera ali junto das irmãs que ela amava. Agora elas estariam afastadas. Depois que todos se despediram, Sofia ficou parada, olhando os pais, desejando receber algum conforto deles. O Duque foi quem quebrou o silêncio. Trate de preparar-se. Depois de amanhã você parte para o internato. Por que tão depressa? É o melhor a fazer, Sofia. Essas coisas, quanto antes, melhor. Acredite. Mas eu não entendo. Por quê? Não há nada que compreender. Seu pai encontrou um pretendente à sua altura e não quis deixar que ele escapasse. Estão falando de Acabe. Ele é apenas um menino, tão ou mais assustado do que eu. Ele é um garoto inteligente, dotado de muitos predicados e rico, não é? Certamente esse é seu maior predicado. O Duque adorava quando a filha era voluntariosa, isso despertava nele desejos. E a mãe, como que por divina inspiração, adiantou-se. Você precisa se casar com alguém que respeite sua inteligência, sua capacidade, Sofia. E esse menino tem esse potencial. Ele é jovem, mas vai ser preparado, como você. Quando se encontrarem novamente, ambos estarão prontos para começar uma vida nova que seja extremamente satisfatória. Não tanto quanto a bolsa de moedas que lhe entregou ao senhor meu pai esta noite. Agora chega. Insolência eu não vou tolerar, interveio Isabel, antes que o marido fizesse. Para seu quarto, Sofia. E se continuar com esse atrevimento, em vez de ir daqui a 2 dias, irá amanhã mesmo. Agora vá para seu quarto. Chega dessa conversa. Capítulo 5. Sem escutar mais nada nem enxergar ninguém, Sofia correu para o quarto, jogou-se na cama e chorou por horas. Não conseguia se conformar com a situação. Queria que tudo fosse da maneira como ela desejava. Não queria se separar da irmã, da mãe, e mesmo com sentimentos contraditórios, sentindo raiva e apego pelo pai ao mesmo tempo, também não queria se separar dele. Por que não poderia estudar em casa, como fizeram Hannah e Suzy? Nenhuma delas havia sido enviada para longe para estudar. Ela sentia que estava sendo expulsa de seu lar. Pensava que sua família não amava, que a mãe não se importava com ela. Pensava que os adultos eram frios e indiferentes. Eles eram desumanos. Deitada em sua cama, a garota chorava. Suzy entrou e sentou-se ao lado dela, buscando confortá-la. Eu achei o rapaz bem interessante. Não passa de um moleque. Eu achei bem bonitinho, Sofia. E a família também. Pareceram a mim boas pessoas. Você não notou? Sinceramente, achei mais gentis do que a família da qual Hannah agora faz parte. Detesto que o casamento seja um negócio, que sejamos comercializadas desse modo. Porque é isso que os pais fazem com suas filhas. Pelo menos é isso que nosso pai está fazendo. Está nos vendendo. Acariciando os cabelos da irmã, Suzy argumentou. São arranjos necessários, Sofia. Todas as famílias são desse jeito. Para mim são negócios e nada mais. Sinto-me uma mercadoria como outra qualquer que nosso pai compra e vende. Que exagero, Sofia. Pare de fazer drama. Nosso pai está pensando em seu futuro. Nossa mãe também. Limpando as lágrimas que escorriam e enxugando o nariz, que estava molhado, ela gritou com a irmã, empurrando a mão dela de seus cabelos. Você não enxerga mesmo, Suzy, ou se faz de cega? E sem esperar pela resposta, continuou. Deixe para lá. Afinal, não importa. Eu queria poder desaparecer daqui, fugir, ter minha própria vida, tomar minhas decisões sem ter de fazer tudo o que meu pai e minha mãe desejam. Nossa! O que pode haver de tão mal assim em se ter um pretendente? Parece que nosso pai está destruindo sua vida.
Sinto como se ele estivesse tirando de mim tudo o que mais amo. Você não pode saber, afinal, não é você que vai embora, não é, Suzy? Veja como Hannah está feliz. Mesmo com os problemas, com a sogra e tudo mais, ela está bem. Agora vai ter um bebê. Eles logo terão a casa deles, e ela terá mais liberdade. O importante é você se dar bem com seu marido. E fazer com que ele a trate bem, cuide de você. Ah, Suzy, com certeza queremos coisas diferentes da vida. Eu quero ser livre, fazer o que desejo. E o que tanto deseja? A menina titubeou e gaguejou. Bem, não sei. Eu quero ser feliz. E sentindo-se a mais infeliz das pessoas, ela deitou novamente e resmungou, chorando. Me deixe, Suzy. Nada do que você disser vai mudar o que estou sentindo. Mais tarde foi a vez de a mãe tentar consolá-la, mas Sofia foi ainda mais ríspida com ela, já que a considerava conivente. Mas Isabel, na verdade, sentia-se mais aliviada com a filha sendo afastada de casa, e em alguns dias pretendia oficializar o noivado de Suzy. Já tinha praticamente convencido o Duque. Somente se sentiria em paz quando as filhas estivessem longe das garras do marido. Ela jamais revelaria quaisquer de suas filhas seus reais motivos, e Sofia a via como uma mãe sem sentimentos, fria e insensível. Compreendendo que não poderia fazer com que a filha se sentisse melhor, saiu, e depois voltou com uma xícara de chá calmante. Tome, Sofia. Vai te fazer bem, vai acalmá-la um pouco. Vamos, sente-se e tome. A menina obedeceu mecanicamente e depois se deitou outra vez. Isabel sentou-se em uma poltrona próxima e acomodou-se. Queria esperar, para ver se a filha adormeceria. Temia que ela fizesse alguma travessura por vingança ou revide. Mas tão logo Sofia terminou o chá, sentiu intensa sonolência apossar-se dela e adormeceu. Em uma dimensão espiritual daquele quarto, um grupo de espíritos envolvia Sofia em vibrações e orações. Quando seu sono tornou-se mais profundo, Emílio envolveu em demorado abraço. Ela olhou o grupo ao seu redor e balbuciou. Onde estou? Em seu quarto, Sofia. Quem são vocês? Não se assuste. Você me conhece bem, não é? Sim. Acho que sim. Estamos aqui para ajudar, para dar forças a você. Para ajudá-la nos momentos mais desafiadores de sua vida, para que tenha uma trajetória de grande sucesso nesse corpo físico. Não compreendo. Uma mulher, envolvida em suave luz azul, tocou sua mão e disse. Estamos aqui para ajudá-la, Sofia. Eu não quero ir para essa escola. Não quero. Mas isso é o melhor para você neste momento. E por que devo me casar com aquele moleque? Não vai se casar com ele agora, mas quando retornar de seus estudos. Esses estudos, esse preparo que você terá é importante para que possa estar pronta para fazer o que pretende aqui na Terra. Mas, sinto-me confusa. É muito novo. Ele concordou em ajudá-la, Sofia. Me ajudar? Sim. O coração de Acabe é puro e verdadeiro. Ele abriga um espírito sensato, sábio e cheio de compaixão. Você e ele trabalharão pelo Evangelho, pelo bem, pelo amor. E também pelo progresso individual de vocês, para o crescimento intelectual e moral de cada um. Vocês combinaram tudo antes de nascerem, embora agora não consiga se lembrar. Concordaram em formar uma família, abrigar e cuidar de espíritos que precisam de um lar aqui no planeta, para também progredirem. Você escolheu Acabe, Sofia. Apesar do torpor que senti e de não conseguir compreender exatamente o que se passava, de algum lugar profundo em sua mente emergiu uma lembrança doce e acalentadora, de um homem e uma mulher, à luz do luar, de mãos dadas, sorrindo um para o outro e conversando, como se fizessem planos. O protetor espiritual enfatizou. Você não está sozinha. Confie em Deus, Sofia. Estamos ao seu lado para ajudá-la a superar as dificuldades. Aceite e confie. Tudo o que está acontecendo é para o seu bem, será o melhor. Mesmo que não entenda exatamente, mesmo que não consiga nos escutar quando estiver acordada, estaremos junto de você para guiá-la e protegê-la.
Quando acalmar suas emoções e silenciar seus pensamentos, poderá escutar nossa voz bem dentro de sua mente. Envolvida nas ternas energias daquele grupo e sentindo-se amada e protegida, a menina assentiu com um sinal de cabeça e respirou mais aliviada. Que bom que está mais calma. Emílio colocou nas mãos dela uma flor de perfume delicioso. Você conhece essa flor? Lembra-se dela? Sofia levou a bela flor às narinas, aspirou o perfume e falou. Sim, conheço essa flor, apesar de não me lembrar de onde. Mas sei que conheço esse perfume. É delicioso. Essa flor enfeitou seu quarto nos anos em que esteve na colônia espiritual, se preparando para a nova oportunidade na Terra. Aproveite, Sofia. São somente 4 anos de ausência, depois retornará e se unirá a Cabe, começando de fato sua tarefa. Sofia escutava com atenção. Lembre-se do que tenho lhe dito. Procure pelo perfume das flores e não dê tanta importância aos espinhos. E ele acariciou Sofia com extremado carinho.